Aqui, pessoal, por exemplo, o cliente, quando leva um notebook para sua assistência técnica, ele espera que você resolva tudo. Entendeu? Ele espera que você resolva tudo. Ele vai chegar para você e dizer: ó, meu notebook não liga. Que é o mais comum, é alguém chegar e dizer que o notebook não liga. Ou então, meu notebook liga, depois de um tempo meu notebook desliga. E aí você se depara com essa situação. Se você for um técnico que tenha um certo grau de conhecimento, você vai resolver o problema dele. Mas se você não tiver um certo grau de conhecimento mais elevado, você simplesmente vai fechar o notebook e fazer o quê? Entregar. Veja bem, primeiro a gente vai estudar todos os componentes que compõem a placa-mãe. Porque tem muitas pessoas, pessoal, que ele abre um notebook, né? O cliente diz que o notebook não liga, que o notebook liga, desliga. O que é que ele faz? Ele, como um técnico curioso, até mesmo sem conhecimento, ele vai tentar abrir. Ele vai pegar uma chave e vai tentar abrir, desmontar o notebook todo. Vai olhar, né? Ele vai olhar a placa, vai ver, né? Tem muita gente que acha que tem alguma coisa solta para poder recolocar. E na verdade, se ele não tiver conhecimento, ele não vai entender nada. Ele vai pegar, vai montar o notebook de novo e entregar ao cliente sem resolver o problema. E nesse curso, o que é que você vai aprender? Primeiramente, você vai aprender a eletrônica aplicada. O que é eletrônica aplicada, pessoal? É aquela eletrônica focada em placas de NOT. Eletrônica focada só em placas de NOT. Aí eu vou ensinar para você todos os componentes que compõem a placa-mãe, tá bom? A partir do jack, do jack, de todos os conectores VGA, conectores USB, conectores de rede. E vamos aprender os principais componentes SMDs e os circuitos integrados, tá certo? Vamos aprender o que? O que é um capacitor, e como se mede ele, o que é uma bobina e como se testa a bobina. Vamos aprender o que é um diodo, tá certo? E como se testa o diodo. Vamos aprender o que é um CI, que é o circuito integrado, né? Como o PWM, Super I/O, certo? Todos os CIs principais que compõem a placa-mãe. Então essa é a eletrônica aplicada que vocês vão aprender antes da gente começar a estudar o esquema. Vamos estudar toda a eletrônica, tá certo? Toda a eletrônica. E depois aí que a gente terminar essa primeira parte de eletrônica, nós vamos entrar na parte de esquemas, tá bom? Acompanhado também com a placa. Vamos estudar vários esquemas, né? De várias placas diferentes, tá certo? E depois que a gente aprender aí, passar aí um tempo estudando a eletrônica aplicada, MOSFET, o diodo, MOSFET duplo, aí nós vamos aprender o esquema. Por exemplo, uma placa dessa aqui, uma placa desse modelo aqui. O que é que a gente vai fazer? Depois que a gente tiver terminado de aprender a eletrônica, aí nós vamos agora aprender a leitura e a interpretação do esquema. Eu peguei uma cópia aqui só para a gente ter uma noção. Por exemplo, eu peguei o esquema dessa placa aqui, ó. Dessa placa aqui. O modelo dela se encontra aqui, ó. A PN aqui, ó. PN 37GU50100C1. Então, aqui está o modelo dela. Muita gente ainda não sabe procurar o modelo da placa-mãe. E nós procuramos o esquema da placa pelo modelo da placa-mãe, certo? Muita gente confunde com outras numerações da placa que não tem nada a ver, tá certo? Então, o esquema da placa, a gente procura pelo modelo da placa. Aí você fica: professor, mas aonde eu vou encontrar esquema? Pessoal, a gente encontra esquemas, certo? Em fóruns. Eu tenho algumas centenas aqui, ou até milhares de esquemas também eu tenho. Se eu não tiver, a gente vamos correr junto para encontrar o esquema, para poder te ajudar, tá certo? Veja bem, então eu peguei o esquema dessa placa. Aí o que acontece? A gente vai começar a estudar desde o jack aqui, e vamos estudar toda a placa, pessoal, acompanhado pelo esquema. Por exemplo, o jack dessa placa aqui, ó, ele tem a simbologia, ele tem o acrônimo dele aqui, ó. Por exemplo,
Deixa eu focar direitinho aqui. Focar direitinho. Aqui nesse esquema aqui, o jack, ele está como CN5, gente. Aqui, ó. Não sei se você vai enxergar melhor aqui comigo. Deixa eu focar aqui direitinho. Tá vendo aqui, gente? CN5. Olha aqui. Tá vendo? CN5. Pronto. O esquema também a gente vai acompanhar assim, detalhado, ó. No esquema aqui, ó. O jack. Olha o jack aqui, ó. Olha o jack aqui, gente. CN5. Você tá vendo aqui? CN5. Então você que ainda não tem intimidade com o esquema, eu vou te explicar assim, ó. Passo a passo. Aqui é o desenho do jack. Tá vendo o desenho do jack? A referência do jack aqui é CN5. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para você ver. Tá vendo? CN5. E aqui também na placa ele é CN5. Lembrando que é uma aula para pessoas iniciantes, viu? Mas se você também quiser se aprofundar, aqui, pessoal, CN5. Tá bom? Então nós vamos fazer assim, pessoal, passo a passo. Tá certo? Conhecendo todas as simbologias e também acompanhado pelo esquema. Tá bom, gente?